nome é Welbert, sou profissional da área de inovação e também gestão empresarial. E nesse vídeo eu vou fazer uma breve apresentação de uma norma que foi bem recentemente lançada, que é a norma ISO 56002. Essa norma é uma norma de diretrizes para apoiar as empresas, na implementação de um sistema de gestão da inovação. Antes de eu iniciar a apresentação da norma, eu acho importante falar para vocês um pouco das dificuldades e também dúvidas, de muitos gestores e também acadêmicos da área, no sentido de que a normalização mata a inovação dentro das empresas ao estabelecer padrões muito rígidos. Na verdade, não é esse o objetivo da norma, e uma das coisas que a gente tem percebido muito fortemente que cada vez mais a inovação vem sendo reconhecida como um processo de negócio dentro das empresas, um processo que gera valor e um processo até muito complexo, dado o nível de incerteza, a quantidade de recursos mobilizados, muitas das vezes recursos até externos à organização, daí a importância que muitos pesquisadores, muitos trabalhos há anos vêm desenvolvendo, no sentido de reduzir incertezas, no sentido de estabelecer padrões, no sentido de compreender esse processo desde a fase mais inicial de fuzzy front-end até as fases de que como essa inovação era monitorada no mercado, como que eu avalio, de onde que eu tiro as informações. Então, a partir daí surge uma série de métodos, de propostas, e também já há algum tempo muitas organizações, muitos escritórios nacionais de padronização já vêm gerando as suas próprias normas de gestão da inovação. Daí a importância, dada a quantidade de informações, da importância de se estabelecer padrões internacionais. Então, como é que fica essa apresentação? Primeiro, eu vou discutir com vocês o que é a gestão da inovação e por que ela é importante para as empresas. Depois, eu vou apresentar para vocês o que é um padrão ISO 9000. Vou discutir como que surge essa norma de sistema de gestão da inovação. Vou depois descrever em um pouquinho mais de detalhe a ISO 56002, principalmente as suas 6 seções de recomendações. E no final, eu apresento algumas sugestões para implementar esse sistema de gestão da inovação proposto pela norma. Mas por que gestão da inovação? Qual a importância? Na verdade, o que a norma propõe é a elaboração de um sistema de gestão de inovação que é um conjunto de elementos interrelacionados e também interativos que visam a geração de valor de inovação para as organizações. Na verdade, o que a norma fornece é uma estrutura para implementar e acionar esses diversos recursos, de forma tal que eu possa avaliar o desempenho e também monitorar resultados a partir de um objetivo estratégico de inovação, de uma política, de uma visão estratégica de inovação. Então, a partir disso, eu consigo avaliar os resultados e o desempenho da minha organização. Por quê? Porque o que a gente percebe é que cada vez mais a concorrência, a demanda dos consumidores tem exigido que as organizações inovem de forma recorrente. A inovação não pode ser algo fruto do acaso, mas precisa ser algo planejado, monitorado, haja visto o alto grau de incerteza que envolve o sistema e as atividades de inovação nas empresas. Uma outra coisa que a gente percebe também é a multiplicidade de informações. Cada vez mais as organizações são bombardeadas com um número muito grande de informações e ela precisa estabelecer atividades e monitorar eficazmente qual decisão que eu vou tomar. Uma outra coisa muito importante e que a gente observa é que cada vez mais o ritmo tecnológico é acelerado. E novos participantes surgem. E esses novos participantes acabam desafiando os atores já existentes. E essa é uma realidade. Então, eu preciso também ter um sistema de gestão que responda essa mudança do ambiente. Um outro elemento muito importante é que a inovação ela deixa de ser muito focada, principalmente em produto, processo, pesquisa e desenvolvimento.
mas ela afeta todas as partes da organização. E aí, pensando nisso, outras partes, outros departamentos da minha organização também precisam de ter o domínio das tecnologias, sejam elas para desenvolver novos negócios, novas formas de marketing, novos conhecimentos comerciais, até mesmo jurídicos, para a inovação. Uma outra coisa que é muito importante de observar é como que os países e regiões têm investido no estabelecimento de um ecossistema de inovação colaborativo. E a partir daí, a importância de eu ter dentro da minha organização um sistema de gestão da inovação que interaja com esse ecossistema e que também saiba comunicar e identificar quais são os principais elementos, atores que afetam ou são possíveis parceiros no desenvolvimento da inovação dentro da minha organização. Daí a importância para a empresa ter um sistema de gestão da inovação. Mas o que é a ISO? Na verdade, a ISO é uma organização internacional para normalização. Ela publica uma série de normas, já tem muitas normas publicadas, bem provavelmente a mais conhecida é a ISO 9001, que trata de requisitos para o sistema de gestão da qualidade. A ISO, na verdade, é uma organização internacional, não governamental independente, e atualmente ela consta associados 165 organismos nacionais de normalização. O Brasil é representado na ISO pela nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, e a ISO, para gerar os seus padrões, na verdade, ela reúne especialistas desses diversos organismos internacionais, que por consenso e também por demanda geram padrões que são relevantes para soluções de desafios globais. Na ISO, o comitê técnico que trata do tema gestão da inovação é o TC 279. Atualmente, esse comitê ele é composto por 65 países. Em azul, nesse gráfico, estão representados os países que são membros participantes. Em laranjado, os membros observadores. Em azul escuro, nós temos representada a França, que é a atual coordenadora desse comitê técnico. Interessante também que esse gráfico demonstra para a gente a importância do tema gestão da inovação, vem sendo dado por diversos países. Assim como a ISO, cada escritório nacional de inovação também tem o seu comitê técnico que debate temas importantes para o seu país. Atualmente, o tema gestão da inovação vem sendo discutido por diversos grupos e comissões de organismos nacionais de padronização em diversos países. Portugal foi um dos primeiros países a publicar uma norma de requisitos do sistema de gestão da inovação, mas outros países como Espanha, México, Irlanda, Europa como um todo, o Reino Unido, França, Rússia, também já publicaram normas referentes a sistema de gestão de inovação. E o Brasil, no início da década passada, também descreveu uma norma de diretrizes para um sistema de gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, uma norma muito mais orientada e um pouco mais focada nos elementos de pesquisa e desenvolvimento, mas também uma norma com diretrizes e recomendações para desenvolvimento da inovação. Assim, daí a importância, como surgem diversas normas em diversos escritórios nacionais, daí a importância de se criar um padrão internacional que também atenda às demandas e recomendações desses diversos escritórios nacionais de inovação. Então, quais as normas que já foram publicadas por esse comitê dentro da ISO? A norma 56.000 é a norma que abre a série e, por isso, ela vai tratar de fundamentos e vocabulários que serão utilizados nas normas que compõem a série ISO 56.000. A norma 56.002 nos apresenta as diretrizes do sistema de gestão da inovação. A norma 56.003 trata de métodos e ferramentas para gestão de parcerias para inovação. E a norma 56.004 trata de avaliação do sistema de gestão de inovação. Existem uma série de normas que ainda estão em desenvolvimento, que é importante a gente acompanhar e também saber. A primeira norma, a norma 56.005,
ela trata de gestão da propriedade intelectual. A 56.006 trata de ferramentas e métodos da gestão da inteligência estratégica, um tema também muito importante. A norma 56.007 vai falar de gestão de ideias. A 56.008 vai falar de ferramentas e métodos para mensuração e operacionalização do sistema de inovação. E a 56.010 vai trazer e ilustrar alguns exemplos, né, de boas práticas de gestão da inovação. Então, como já dito para vocês, a ABNT, antes mesmo da ISO, ela já vinha trabalhando e tinha uma comissão de estudos especiais que já estava dedicado ao tema gestão da inovação. Já tinha sido publicado algumas normas que tratavam do sistema de gestão da inovação, que tratava de terminologias e também tratava de elaboração de projetos para inovação. Essas normas elas são normas que são levadas para os comitês técnicos da ISO e a partir daí cria-se um padrão internacional. Agora, bem recentemente, após a publicação desse padrão, né, esse comitê publicou uma norma nacional segundo o padrão ISO, que é a norma ABNT-NBR ISO 56.002, foi publicada agora no mês de outubro de 2020 e que eu vou apresentar para vocês na sequência dessa apresentação. Então, esse conjunto de normas ISO 56.000, elas são regidas, né, por princípios de gestão da inovação. E o primeiro princípio é a realização de valor, que é um princípio fundamental da inovação, que é a geração de valor, não só o valor financeiro ou monetário, mas também o conhecimento gerado pela inovação e o reconhecimento que é importante para a empresa. Então, quais são os valores que são importantes para a minha organização? Para gerar esses valores, eu preciso de ter líderes orientados para o futuro, né? E que dão direcionamento estratégico para a empresa. Esse direcionamento estratégico mobiliza a cultura da organização e, a partir disso, eu preciso explorar os insights. Não só os insights dentro da empresa, as oportunidades que surgem dentro da empresa, mas também que estão no mercado. Um princípio fundamental também é que inovação gera incerteza. Então, eu preciso gerenciar essas incertezas. As empresas elas precisam ser adaptáveis às demandas e às novas necessidades do mercado, e a inovação também precisa de ter uma abordagem sistêmica. Então, esses são os 8 princípios fundamentais dessa série de normas ISO 56.000. Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês a norma ISO 56.002, que foi bem recentemente publicada pela ABNT, e que parte dos fundamentos que eu acabei de apresentar. Então, essa norma ela oferece orientações para o estabelecimento, implantação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão de inovação que possa ser utilizado por todo tipo de organização já estabelecida. É válido destacar que essa norma ela é orientada para as empresas grow-up, empresas que já estão estabelecidas, independente do porte da organização. Uma breve síntese, né, das principais elementos da norma, uma coisa que eu acho interessante destacar é que a norma, né, conforme descrito no documento, essa norma ela se alinha a outras normas de sistema de gestão ISO. Ou seja, se a empresa já tem instalado, né, ou já tem implementado um sistema de gestão ISO da qualidade, que é a ISO 9000, ou um sistema de gestão ISO ambiental, que é a ISO 14000, ou qualquer um outro padrão de sistema de gestão ISO, essa norma, né, ela se alinha. Então, é muito mais fácil identificar e também preparar o meu sistema de gestão às recomendações da norma. Por outro lado, se eu não tenho implementado, essa norma também é muito interessante porque, uma vez implementado esse sistema de gestão da inovação, fica mais fácil, né, para o gestor implementar outros sistemas de gestão, né, que são propostos pelas normas ISO. E também é muito mais integrado, né? Eu já visto cada vez mais os sistemas de gestão dentro das organizações são integrados. Então, facilita a integração desses sistemas, facilita a gestão do sistema como um todo. Uma coisa que é bastante interessante também de destacar da norma é que é uma norma de diretrizes, não é uma norma de certificação.
a partir dessa norma eu posso avaliar, sim, mesmo sendo uma norma diretriz, eu posso avaliar o sistema de gestão. Eu posso verificar até mesmo as recomendações e o meu nível de maturidade do meu sistema de gestão. Tá, ok? Mas eu não vou certificar. Né? Então, o que contém? Na verdade, a norma ela contém 94 recomendações. Essas recomendações vão aparecer como convém. Tá, ok? Muitas dessas recomendações são recomendações de ação, mas também existem na norma muitas recomendações, né, algumas recomendações que são de abordagem de gestão. Então, vai estar descrito na norma, por exemplo, convém que a organização estabeleça uma abordagem para a gestão do conhecimento. Ou seja, como que o conhecimento é tratado dentro dessa empresa, né? Onde que a empresa busca as informações, como essas informações são tratadas e são disponibilizadas para o ambiente da organização. Né? Está descrito, por exemplo, convém que a organização estabeleça uma abordagem para a gestão da propriedade intelectual. Então, como são identificados os ativos de propriedade intelectual? Né? Como são dado acesso, né, às informações desses ativos pela organização? Então, existe uma série de elementos. Né? Vai estar descrito também, por exemplo, convém que a organização estabeleça como abordagem de gestão a gestão de iniciativas de inovação. Então, como que a empresa, né, gerencia as iniciativas de inovação, né? Como que gerencia esse portfólio de iniciativas de inovação, né? Como que as iniciativas de inovação são implementadas dentro da organização? Como que é o processo, né? De forma que essas iniciativas de inovação se transformem em valor. Então, existe uma série de recomendações, algumas recomendações que são de abordagem para a gestão. Outras recomendações, né, são de informações documentadas. Né? Então, vão estar descritos, por exemplo, que convém que a organização estabeleça, controlada como informação documentada, a visão da inovação. Convém que a empresa estabeleça, controlada como informação documentada, as estratégias de inovação. Convém que a empresa estabeleça como com informação documentada as auditorias, né, do sistema de gestão da inovação, as métricas do sistema de gestão. Ou seja, como que a empresa controla essas informações, né? Onde estão essas informações? Como que eu verifico qual que é o nível de revisão dessas informações? Então, eu preciso ter alguns documentos, né, alguns registros que são controlados, que precisam ser controlados pela empresa, e eu preciso verificar qual dessas informações documentadas eu vou, que o meu sistema vai prever. Tá, ok? Essas recomendações estão divididas em 6 seções, que na sequência eu vou apresentar. Então, a partir dos fundamentos que eu apresentei, a norma ISO 56002, ela propõe uma estrutura de sistema de gestão da inovação, né, baseado em um processo que visa transformar oportunidades e intenção em inovação de valor para a organização. Esse processo é dividido em outros processos, como a identificação de oportunidade, a criação do conceito, a validação do conceito, o desenvolvimento da solução e a implementação dessa solução. Esses processos, segundo a norma e conforme descrito, eles não são processos lineares, são processos iterativos, e a empresa mobiliza cada um desses processos com base nas demandas e estrutura que ela pretende implementar. É válido ressaltar que a inovação ela não está sozinha, ela está num ambiente. Então, ela precisa avaliar tanto as questões internas quanto as questões externas e também a cultura de inovação em que ela está inserida. E também oportunidades de colaboração que tem para o desenvolvimento da sua inovação. A empresa precisa de mobilizar a liderança e o compromisso dessa liderança é estabelecer uma visão, que é desdobrada em estratégia e políticas da inovação. Então, a partir dessa liderança e na mobilização da liderança, são gerenciados, né, e são disponibilizados recursos, competências, métodos e ferramentas, né, que suportam esse processo de inovação da empresa.
Para fazer isso, aciona-se um ciclo, então a norma está baseada no ciclo PDCA, e esse ciclo, na primeira etapa do ciclo, na fase de planejamento, o que se espera, né, que sejam identificadas as oportunidades e os riscos associados à inovação, que os compromissos da auto-administração sejam desdobrados em objetivos da inovação, que seja preparada a estrutura organizacional da empresa, e a partir disso também seja gerenciado um portfólio de inovação da organização. No item 8 da norma é operacionalizado cada uma, né, desses processos, né? Esse processo ele se operacionaliza transformando as intenções de inovação em inovação de valor, e a partir disso eu consigo verificar os desempenhos. Se a empresa está atendendo aos indicadores, metas e métricas estabelecidas. A partir dessa verificação, eu proponho melhorias. Isso é um ciclo, né? Esse ciclo gira dentro da empresa, e é um ciclo de melhoria contínua, um ciclo em espiral, que vai fazendo com que o meu sistema de gestão vai se aperfeiçoando no decorrer do tempo. Então, a partir desse slide, eu vou fazer uma breve síntese de cada uma das seções da norma. Então, na seção 4, o objetivo é avaliar o contexto da organização, ou seja, compreender, né, a organização e o seu contexto. Nesse item, o que se pretende é avaliar questões externas e internas, né, da organização que afetam a capacidade da empresa alcançar os resultados pretendidos no seu sistema de gestão. E, a partir daí, identificar, né, oportunidades para a geração de valor. Depois, o próximo item, o objetivo é compreender as necessidades e expectativas das partes interessadas. Então, pensando em parte interessada, a gente tem internamente, que são os funcionários e as pessoas que atuam em nome da organização, e também externamente, né, os acionistas, né, as organizações financeiras, os órgãos regulamentadores, as políticas, né, os órgãos normativos, né, existem uma série de elementos que afetam que eu preciso compreender quais são as expectativas e necessidades dessas pessoas que estão envolvidas com a organização. No próximo item, o objetivo é descrever o escopo. Então, é entendido tanto o ambiente quanto as necessidades. Nesse item descreve-se o escopo do sistema de gestão, definindo as intenções da inovação e também os limites do sistema de gestão. E no último item dessa seção, tem por objetivo estabelecer o sistema de gestão, né, que promova a cultura e a colaboração com esses diversos agentes. Então, assim, é mais ou menos o escopo desse item da norma. No item 5, o objetivo é envolver a liderança da organização. Então, no primeiro item, é identificar as lideranças e o compromisso da organização, né? Principalmente de que essa liderança descreva qual o seu compromisso e foco na realização de valor, a sua visão, a visão da inovação. Então, é importante que a liderança descreva e direcione, né, qual que é a visão da inovação, e a partir dessa visão se desdobra em estratégia da inovação. É importante também que se estabeleça uma política de inovação e que envolva e que descrevam os principais responsabilidades, autoridades, né, e os papéis que estão envolvidos no sistema de gestão de inovação da organização. Então, no item 6 da norma, começa a rodar o ciclo PDCA, e na etapa de planejamento, né, a primeira etapa é definir ações, né, para abordar riscos, né, oportunidades e riscos, né? Então, eu preciso planejar o sistema de gestão. Convém que eu considere as questões já mencionadas anteriormente, né, de riscos e oportunidades que vão ser abordados nesse sistema. A partir da identificação, né, e a compreensão dessas oportunidades e riscos, é conveniente que a empresa estabeleça os objetivos da inovação nos diversos níveis e funções pertinentes, né, que sejam desdobrados, níveis e funções pertinentes, né?
E aí sim, a partir disso, que definir uma estrutura, né, que assegure que a organização seja adaptável e que também consiga alcançar os resultados pretendidos pelo sistema de gestão. E, por fim, a partir disso, o que se espera é que a empresa descreva um portfólio, né, estabeleça um portfólio que priorize oportunidades, iniciativas de inovação alinhadas, né, às estratégias e também considerando os riscos e oportunidades de inovação. Então, no item 7 da norma, né, as recomendações referem-se aos recursos, né, que dão suporte aos processos de inovação, quer seja ele pessoas, tempo, conhecimento, os recursos financeiros e de infraestrutura. Existem requisitos também referentes à competência, né? A empresa tem as competências necessárias para gerar as inovações previstas pela estratégia. As comunicações, convém que as comunicações sejam feitas e disponibilizadas em todos os níveis necessários, né? Eu preciso ter recurso também para gerenciar as informações que devem ser tratadas de forma documentada, então eu preciso ter recurso para criar as informações e controlar essas informações. Eu preciso ter recursos também de ferramentas e métodos que dão suporte ao processo de inovação. E também preciso analisar e avaliar as abordagens de gestão, tanto da gestão da inteligência estratégica, que eu preciso para mobilizar o meu processo de inovação, também como os ativos de propriedade intelectual que são gerados nesse processo. Então, na seção 8 da norma, o que nós temos é a etapa de fazer do ciclo PDCA. Ou seja, uma vez definidas as estratégias, obtidos os recursos e planejado o meu sistema de inovação, nessa etapa o que eu vou fazer são a execução das ações previstas. Então, o que a norma recomenda é que eu comece com planejamento e controle operacional. Ou seja, a execução das ações, a implementação e monitoramento dos processos e estruturas que são necessários, né, para a execução desse sistema de gestão da inovação. A norma chama a atenção também que seja gerenciado as iniciativas de inovação. Lembrando que essas iniciativas podem ser projetos ou processos de inovação que vão gerar resultado ou valor para a empresa. Então, essas iniciativas são as entradas dos processos de inovação. E nesse item, a norma chama a atenção que são processos não lineares, ou seja, são processos iterativos, né? E que, dependendo de cada organização, eles podem ser acionados, né, de forma a agregar valor. De forma didática, né, o que a norma propõe é que comece com a identificação de oportunidades, né? Então ele vai dar uma série de entradas e saídas, né, desse processo de inovação, que se gere um conceito a partir das oportunidades identificadas, que esse processo seja validado e também seja desenvolvido num próximo ciclo. E, uma vez implementado, ele gere valor para as organizações. Como que eu vou operacionalizar? Depende do ciclo e da demanda e das oportunidades que geram valor para a minha empresa. Então, na seção 9 da norma, o que nós temos é a avaliação do desempenho do sistema de gestão da inovação. Vale destacar que está sendo criada uma norma específica, né, para tratar de ferramentas e métodos para medição de operações de inovação. Mas nesse item da norma, o que ela descreve é que seja primeiro identificado quais são os indicadores, né? Quais são as ferramentas e métodos para monitorar o sistema de gestão da inovação. Quem são os responsáveis, né, por coletar esses dados? A norma também cita alguns exemplos de indicadores, né, como, por exemplo, o número de ideias, né, número de iniciativas, número de pessoas envolvidas com o sistema de gestão da inovação, a velocidade de experimentação, né,
o tempo dos produtos da empresa no mercado, né, o retorno financeiro do investimento em inovação. Então, ela dá uma série de possibilidades de indicadores que podem ser utilizados com base na demanda da organização, mas eu preciso de avaliar não só os resultados finalísticos do sistema, mas também como que o sistema está sendo operacionalizado, né, está sendo executado. Para isso, a norma prevê que sejam feitas auditorias, né, no sistema de gestão da inovação. E, por fim, o que a norma prevê é que seja feita uma análise da autoadministração dos resultados do sistema de gestão da inovação. Então, a partir das avaliações do item anterior, são identificados desvios, não conformidades e ações corretivas e são propostas melhoria do meu sistema de gestão. Isso é feito a cada ciclo de forma tal que eu tenha um sistema evolutivo, né? Então, essa é a base, essa é a essência do sistema de gestão proposto pela norma. Então, assim, fechando a minha análise, quais são as principais características desse sistema? Primeiro, ele é muito focado na geração de valor, na realização de valor. Lembrando que não é só valor financeiro, mas valor também de reconhecimento e de conhecimento gerado pelo sistema. Ele propõe uma visão estratégica alinhada a esse valor, envolve a cultura da organização, né? Então preciso permear a organização dessa cultura de inovação para a geração do valor que eu pretendo. Ele prevê também a colaboração com outros agentes externos à organização. Tem um item muito interessante que a norma prevê, né? A gestão dos ativos, né? A inovação gera conhecimento que muitas das vezes a empresa precisa se apropriar como ativos de propriedade intelectual. E também uma observação de inteligências estratégicas. Então, eu preciso de identificar no mercado e no ambiente quais são, né, as informações que são estratégicas para a minha organização. E ele se baseia também muito num portfólio de inovação, né? Então, eu preciso de ter um portfólio que acione a inovação direcionada a uma estratégia organizacional definida. Então, esses são elementos e características principais do sistema de gestão proposto pela ISO 56002. Então, fechando aqui a minha apresentação, o que eu vou fazer é propor algumas ações, né, para a implementação da norma. Lembrando que essas recomendações são baseadas na experiência, mas que cada empresa deve adotar, né, implementar a norma baseada nas suas próprias experiências, né, e também capacidades. Então, como recomendação que eu proponho, é que o primeiro passo, né, uma vez entendida, né, a importância de se implementar um sistema de gestão da inovação, eu acho que é importante identificar qual o valor, né, que esse esforço de implementação do sistema de gestão da inovação gera para a minha empresa. Ou seja, eu posso implementar um sistema de gestão da inovação para que os meus processos sejam mais ágeis, por exemplo, utilizando tecnologias digitais. Eu posso implementar um sistema de gestão da inovação para que os meus produtos tenham maior conteúdo tecnológico. Aí eu posso implementar um sistema de gestão da inovação para entrar em novos mercados. Então, quais são os valores, né, que eu vou conseguir a partir da implementação do sistema de gestão da inovação? A partir daí, o próximo passo é elaborar uma matriz, né, com as 94 recomendações da norma e identificar qual dessas recomendações geram valor para o meu sistema de gestão da inovação. Quais dessas recomendações talvez não gerem valor diretamente, mas são importantes para a sustentação do sistema de gestão que eu estou implementando? Quais são itens acessórios e quais recomendações não geram valor? Né? Então, a partir daí, eu vou ter uma matriz de priorização das recomendações. O próximo passo é eu identificar quais as práticas de gestão, né, são utilizadas pela empresa. Lembrando que prática de gestão, né, são uma série de atividades, métodos ou ferramentas que a empresa executa e que muitas das vezes perpassam, né, por diversas funções, processos, departamentos organizacionais. Por exemplo, um programa de ideia é uma prática de gestão
que perpassa vários departamentos, né, vários processos, né, várias funções organizacionais. Então, eu preciso identificar quais são as práticas de gestão que são utilizadas pela empresa. E, a partir disso, identificar quais as recomendações da norma são atendidas pelas práticas de gestão existentes. E, a partir daí, eu preciso de verificar, né, e propor revisões das práticas que já estão atendidas, né, que já estão sendo utilizadas, ou desenvolver novas práticas, ferramentas ou métodos de gestão. Tá, ok? No próximo passo, é importante eu definir indicadores e implementar as novas práticas ou as práticas revisadas. E, por fim, avaliar, né, os resultados do sistema de gestão da inovação. Então, aqui eu fecho a minha apresentação, que foi uma rápida leitura do que é a ISO, né, do seu comitê, das normas, né, 56.000 que estão sendo geradas. Depois eu debrucei um pouquinho mais na 56.002, que trata do sistema de gestão. Analisei um pouquinho mais de profundidade as 6 seções de recomendações da norma. E o que eu gostaria de dizer é que ainda é uma norma recém-lançada. É lógico que é uma norma que pode contribuir muito com o desenvolvimento da inovação no país. Ainda depende muito da adesão dos nossos grandes players, né? E também da mobilização empresarial, né? Como foi no passado. Nesse momento, né, movimentos como o Movimento Empresarial pela Inovação, o engajamento da CNI, né, da BDI e dos órgãos também que promovem a nossa política industrial, mas é uma norma que pode contribuir sim muito com o desenvolvimento de inovação no país. Então, é uma rápida leitura, eu deixo meus contatos, né, caso alguém queira conversar um pouquinho mais sobre a norma, também está à disposição. Muito obrigado.